Olá, futuro servidor do Senado Federal. Eu sou a professora Vivian Barros, colunista na Folha Dirigida, professora de redação para concursos públicos e tô aqui, atendendo a pedidos. Fiz esse programa especial para falar da prova discursiva para você que vai fazer a prova, para os cargos do Senado Federal. E aí já vou explicar rapidamente, porque também o pessoal pediu tanto, que eu então elaborasse. Claro que eu acompanho candidatos já há alguns anos, preparando para as provas aí de concursos, as provas dissertativas, as provas discursivas de concursos públicos muito concorridos, com muito êxito essa preparação que eu e a minha equipe fazemos. E aí, claro, o pessoal, professora, não vai fazer, o pessoal lá da Folha Dirigida, que acompanha a minha coluna na Folha Dirigida, professora Vivian, não vai fazer um especial aí para o Senado Federal, o edital já está se aproximando. E alguns outros candidatos, que não me acompanham na Folha, mas que na Folha Dirigida, mas que sabem que lá no último certame de 2011, 2012, embora ainda não atuasse como professora de redação para concursos públicos, mas em razão da minha formação, minha primeira graduação em letras, português e inglês pela PUC, eu já, obviamente, consegui um excelente desempenho aí naquela prova discursiva. Mas, claro, você não precisa ser graduado em letras na PUC para ter um excelente desempenho na prova discursiva, Hoje, após toda a minha experiência e acompanhando os candidatos para concursos públicos, a gente, o professor, ele sabe exatamente, ele compreende, ele faz uma boa leitura da banca, sabe o que a banca espera. E nós, professores, o nosso papel, então, é mastigar isso, essa expectativa do examinador e trazer para você, para que, obviamente, você otimize o seu tempo de estudo. Claro, eu fui bem, então, no ano de 2011, 2012, naquela prova, e o meu tempo de preparação foi recorde, Eu havia fui recém-empossada no Ministério Público da União, onde permaneço até hoje trabalhando, hoje exerço a chefia da seção de ações originárias, mas à época, eu tinha sido recém-empossada no MPU, saiu, o edital do Senado Federal, ninguém esperava, foi uma surpresa, assim como nesse ano também a gente não esperava muito, 2019, sempre existe aquela expectativa sobre o concurso, mas saiu, quer dizer, saiu a previsão, já tem projeto, daqui a pouco vai sair o edital, então eu também não esperava muito, Trabalhar na área, na carreira, acompanhar a carreira legislativa era um sonho meu, à época, e aí eu vi aquela grande oportunidade. Me preparei por 2 meses, sim, não estou mentindo, me preparei por 2 meses para o concurso e para o cargo e para a condição, ao que concorri. Eu fiquei, eu consegui aí uma boa colocação. E o meu diferencial foi a prova discursiva. Professora, 2 meses? Sim, 2 meses. Foi o tempo de preparação. Professora, por que não tomou posse, Por que não foi aprovada, não tomou posse? Não tomei posse porque à época, houve uma mudança de bastão da presidência da casa e a nova presidência, ela implementou uma política um pouco diferenciada aí para contratação daqueles que haviam sido aprovados no concurso. Houve um congelamento das nomeações por um prazo que infelizmente prejudicou muitos aprovados. Então, embora para a condição a que eu concorria, e para o cargo, embora eu tenha ficado aí numa boa posição, só para vocês terem uma ideia aqui, comentar aqui para vocês entendam, havia uma autorização da LOA, e a gente sabe que o orçamento, ele é autorizativo, não é impositivo, então a administração não tem a obrigação de seguir, claro que ela tem uma autorização para contratar X, a quantidade X de novos concursados, de recém-aprovados, mas depende aí da discricionariedade na época do presidente da casa. Então, embora houvesse uma previsão, uma autorização para a contratação de cerca de 100 técnicos do processo legislativo à época, o número de concursados aproveitados foi muito aquém dessa expectativa. E é uma coisa interessante que eu tenho para dizer, para vocês, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do concurso. Então, infelizmente, faltando muito pouco mesmo para o meu cargo, para a condição, eu não consegui, mas tive um desempenho excelente para quem se preparou aí por 2 meses para o concurso. E aí eu posso dizer com bastante propriedade, então, para vocês, quais são as chaves, O que abre a porta aí da aprovação para o Senado Federal. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. E também, claro, sobre as matérias que vão fazer essa diferença no seu projeto de aprovação. A primeira coisa que eu tenho para te dizer, obviamente, você que está assistindo esse vídeo deve estar estudando há mais de 2 meses para o concurso do Senado Federal,
né? O pessoal tem esse sonho, geralmente quem faz essa prova, né? Quem quer ser aprovado para trabalhar nas carreiras do legislativo, né? Já tem vocação, já tem um perfil, então já vem estudando, não é? Né, o candidato, né? Principalmente agora que a gente já ouviu rumores, né, sobre o concurso, a galera que está estudando há mais tempo. Então todo mundo tá naquela, vai sair, não vai sair. Então as pessoas já têm um pouco de conhecimento sobre as matérias. Então isso é bom por um lado, né? Porque isso dá vantagem comparativa, mas por outro lado, os que né, têm a vocação para esse cargo, para os cargos, já estudam muito, já gostam muito da matéria. Então já tem um domínio aí, já dominam de certa forma os principais assuntos. Então, né, nas provas objetivas, o que a gente vê, né, é uma pontuação muito boa dos candidatos. Então, os candidatos que alcançam a primeira colocação geralmente são candidatos que gabaritam quase a prova ou erram pouquíssimas questões, né? Então, o pessoal que já está aí, né, já está com aquilo no sangue, já está com a matéria no sangue, já está com o processo legislativo no sangue, né, processo legislativo constitucional, já está comendo com farinha, como dizem também, a parte de regimento interno. Então, essa galera tem tem um excelente conhecimento disso. E aí, o que torna, então, né, o que passa a ser o diferencial na prova? Para aqueles que vão fazer as provas, né, os cargos que incluem provas de língua estrangeira, né, inglês, espanhol, a língua estrangeira, então, ela passa a ser um diferencial com o português. Porque por mais que sejamos falantes nativos de língua portuguesa, a gente sabe que é um idioma, assim, né, que não deixa de ser complexo em razão até da quantidade de regras. Então é muita coisa para estudar, e por sermos nativos, né, muitas vezes, né, eu tô dizendo aqui para me solidarizar, mas a gente acaba relaxando na hora de falar, ou então acha que compreende, que não precisa estudar. Então a língua portuguesa e línguas estrangeiras, né, inglês e espanhol, passam a ser, né, o desempenho nessas provas passa a ser o seu grande diferencial. Então essas provas, elas merecem muita atenção, principalmente se a examinadora for a FGV. Isso porque a gente sabe que as provas de língua portuguesa da FGV, elas são provas, né? São provas que exigem muito do candidato. Então não é só a questão de ler as regrinhas, né? De dominar as regras gramaticais. Você precisa ir muito além na prova da FGV. Então a prova da FGV é uma prova que requer tempo, né? Requer muito preparo. A prova de língua portuguesa da FGV não é para iniciante, não é brincadeira, né? E a FGV, ela tem conduzido os últimos certames do Senado Federal. Pode ser novamente, claro, obviamente pode haver mudança de banca, sim, pode ser Sebrasp, pode ser IADES, pode continuar na FGV, grande probabilidade. Então você já sabe, né, que estudando bem para a prova objetiva de língua portuguesa da FGV, você já está garantindo um bom desempenho aí numa eventual prova Sebrasp ou prova IADES, tá? Então essa atenção é muito importante. Professora, eu não entendo muito de língua inglesa, enfim, não sou nativo, não sou fluente, não tenho nível avançado nem intermediário. Bom, né, buscar imediatamente um excelente professor para te ajudar. E claro, estudar com estratégia, né, para fazer uma boa prova, estudar estrategicamente para fazer uma boa prova de língua inglesa. Né? Em geral, os concursos não trazem muito, né, essa disciplina, então nem todos os candidatos, obviamente, dominam, né? Não é uma disciplina muito cobrada, né? Geralmente língua espanhola, língua inglesa, são disciplinas de um universo de concursos assim muito particular. Mas para o Senado, essas disciplinas estão lá e elas exigem, sim. Dá para correr atrás do prejuízo, né? Dá para compensar? Dá. A gente ainda tem tempo, não tem edital publicado, mas, né, o estudo desses idiomas vai exigir de você, né, muito. Então essa é uma realidade. Quem já tem conhecimento intermediário para avançado, né, já acaba tendo uma vantagem competitiva aí maior em relação aos outros candidatos que não possuem. E aí, né, línguas estrangeiras, ótimo. A gente sabe que se você está estudando para o Senado Federal, você já tem um excelente conhecimento sobre regimento interno, então tem que continuar. Processo legislativo constitucional, tem que cuspir, né, os artigos da Constituição que tratam do processo legislativo. Então é importante que você tenha muito, muito conhecimento, que você seja, né, capaz de discorrer sobre a medida provisória, sobre, né, a lei, enfim,
a lei ordinária, sobre todos os institutos, né, sobre os processos, né, sobre o projeto de lei, sobre o processo legislativo em si. Então, isso é muito, muito importante. Claro, quando a gente fala em regimento interno, existem alguns assuntos que você tem que dominar, né, principalmente as CPIs, por exemplo, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, assuntos relacionados à convocação de ministro para a CPI, imunidades parlamentares, né, a imunidade parlamentar, principalmente, olha que interessante isso, principalmente o novo entendimento não, mas o entendimento jurisprudencial atual sobre a imunidade parlamentar, né? Que é claro que, né, sofre alterações, sofre mudanças, então você tem que ser capaz de discorrer sobre isso. E aí eu começo a falar especificamente de um outro diferencial que você precisa ter para fazer uma boa prova, para, né, sonhar aí com a aprovação, com a nomeação no Senado Federal, que é a prova discursiva. Gente, não tem mágica aqui, não tem, como vou dizer pra vocês, não tem outro caminho. O candidato que é, né, nomeado para o Senado Federal, ele tem que ir muito bem na prova discursiva. Eu vou contar uma história aqui pra vocês de um amigo, né, amigo porque na época eu fiz concurso, como eu já disse pra vocês, passei, na época a gente fez até uma comissão, né, fomos ao Senado Federal, fizemos algumas visitas, várias visitas, né, gastei muito salto alto lá, andando, indo aos gabinetes, junto com os meus colegas aí que foram, enfim, aprovados e ficaram aguardando a nomeação. Alguns, né, conseguiram a nomeação, outros não. Mas o que a gente vê, né, o que eu vi, né, de muitos candidatos, foi o seguinte, dos aprovados principalmente, pessoas muito bem colocadas, né, um dos candidatos, um amigo meu, né, nos tornamos amigos, ele conseguiu à época aí alcançar a primeira colocação na prova objetiva, né? Ficou bem lá, enfim, né? Aprovação, nomeação nas mãos. E aí quando veio o resultado da discursiva, ele despencou cerca de 100 posições. Olha só, não tô brincando. O candidato, né, digamos, mais bem avaliado na prova objetiva do Senado Federal, ele caiu cerca de 100 posições depois do resultado da discursiva. Então, não tem exemplo melhor, né? Não tem como eu abrir seus olhos, né? De forma mais eficiente do que te contando esse exemplo, né? Essa situação que aconteceu com um dos candidatos. Então, o candidato, ele perdeu muitas posições, né? Acabou, enfim, não sendo nomeado, né? Porque esse desempenho na prova de redação prejudicou muito, 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 muito aí o projeto dele de aprovação, né, de nomeação para o Senado Federal. Então, e outros casos também, a gente vê. Eu trabalho com concurso público já há alguns anos, eu acompanho candidatos, né, faço recursos com a minha equipe e sempre o que a gente vê é exatamente isso. Os candidatos, eles apostam e investem muito tempo na prova objetiva e aí deixam a prova discursiva de lado, né? Aquela coisa, vou passar, depois eu resolvo. No dia da prova eu resolvo, né? Eu mando bem lá, vai dar tudo certo, eu vou passar. Então não treinam o fazer a prova, que é importante, né? Não estão preparados para elaborar um texto, né? Um texto dissertativo argumentativo, um texto dissertativo expositivo, no caso da questão discursiva. E aí, né, vem aquela surpresa infeliz. Então não adianta você dedicar 10 horas por dia de estudo, né, para prova objetiva, para as matérias, se você não treinar a redação. E aí, claro, eu vou, né, abrir aqui um parênteses também para falar. Eu preparo, sim, eu e a minha equipe preparamos para a prova discursiva do Senado Federal. Nós temos grande expertise, grande conhecimento aí das bancas. Então isso garante a gente nos garante fazer um trabalho bastante assertivo. Só para vocês terem uma ideia, já temos, né, já uma turma em curso. O nosso curso, ele é formado, né, por cerca de 15 propostas, entre propostas de redação e questões discursivas. Para temas selecionados, nós disponibilizamos, né, nossa equipe está elaborando mapas mentais, resumos sobre os principais assuntos, aulas em vídeo. Então tudo realmente, né, todo o diferencial, né, tudo que você busca para fazer uma prova discursiva aí de gabarito, enfim, uma prova excelente, uma prova que te leve à nomeação, né, tudo isso a gente oferece no nosso curso. E aí, claro, se você quiser conferir depois mais detalhes, você pode ir lá no www.preparatorioagora.com, tá? Eu acho muito importante, eu acho que vocês precisam, né, ter essa consciência de que a prova discursiva vai ser o seu diferencial, né? Claro que eu quero que vocês, né, se preparem comigo, mas, né, caso não seja com a professora Vivian, tenham em mente que a prova discursiva, né, você precisa
ser treinado, você precisa de um processo de mentoria com alguém que conheça, né, com professores especializados que conheçam a sua prova discursiva, a prova discursiva do Senado Federal, e que obviamente possam trazer temas para vocês interessantes, temas possíveis, possa saber, né, como você deve conduzir. Claro que ninguém melhor do que quem já passou por esse processo. Mas enfim, a minha função aqui, meu objetivo é abrir os seus olhos para a importância da prova discursiva. Muita gente, né, também alunos, enfim, a galera que me conhece, que sabe que eu passei nesse concurso há alguns anos, fala assim, poxa, professora Vivian, e aí eu quero falar sobre isso pra vocês que eu acho super importante. Dizem assim pra mim, professora Vivian, mas eu não faço esse concurso, eu não quero fazer, porque eu acho que esse concurso, ele é um concurso que, não sei, é um concurso, será que não é um concurso assim, né? Eu já ouvi essa expressão, né, pessoas já me disseram isso. Professora, esse aí não é um concurso de talvez alguém já, né, algum candidato já, né, cartas marcadas, vamos falar, né, no português bem claro. O que eu posso dizer pra vocês, né, eu já ouvi isso, tô apenas aqui reproduzindo o que eu ouvi, o que eu posso dizer pra vocês, né, como uma pessoa, né, que, enfim, acompanha aí, né, o mundo dos concursos públicos e fez o concurso, o que eu posso dizer pra vocês é que esse concurso é um concurso tão, né, a lisura do processo, ela é tão garantida, né, quanto dos outros certames públicos que a gente tem no país. Claro que vez ou outra a gente ouve alguma coisa, né, algum caso bem pontual de alguns concursos, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, eu fui aprovada, né, eu estudei sozinha por 2 meses, estudei Regimento Interno do Senado Federal, estudei processo legislativo, né, participei de todas as etapas do certame, e fui aprovada, né? Fui aprovada, infelizmente, né? Pelas razões que eu expliquei aqui, não cheguei a tomar posse, não fui nomeada, mas o que eu posso garantir para vocês é que eu vi, né, todas essas etapas do processo e um processo que de fato aconteceu, né? Um processo de total lisura, de total seriedade, né? Então, caso alguém tenha, né, em alguma situação comentários com você, né, esqueça isso. Né? O concurso é um concurso de muita seriedade, é um concurso que realmente seleciona os melhores, né? E o importante, né, eu digo isso porque a gente até sabe pela jurisprudência atual que a vaga garantida, né, que você só tem vaga garantida quando você está na quantidade prevista de vagas, quantidade lá em edital, né, de contratações. O importante é que você tenha o seu melhor desempenho para que você fique dentro do número de vagas e obviamente não dependa de uma eventual contratação de cadastro reserva, né? Ah, professora, mas pelo que a gente viu aí, né, do projeto de edital e tudo mais, pelo que tem se falado, serão poucas as vagas, né? Mais cadastro de reserva, a gente não sabe. O que vocês precisam saber é que hoje o Senado Federal ele tem uma grande carência. Então, na minha época, né, houve contratação extra, né? Número de vagas, né? Houve o cadastro de reserva, foram chamados candidatos. Para certos cargos até foram chamados muitos candidatos. Então o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, faça o seu melhor, invista nas provas de língua portuguesa, nas provas de língua estrangeira, invista numa excelente preparação para a prova discursiva e, como diz um amigo aqui do Rio, vá para as cabeças, né? Então assim, invista muito na sua preparação para que você possa estar ali dentro do número de vagas ou muito próximo ao número de vagas, né? E não fique numa situação de dependência do cadastro reserva. Tô tendo um papo aqui super honesto com você, né, que tá me assistindo agora e que sonha com esse cargo. Professora Vivi, a senhora vai fazer a prova de novo? Não, não vou fazer a prova. Né, hoje eu já tô num outro momento, tô lá muito feliz no Ministério Público da União, mas vou acompanhar aqui com muito prazer aqueles que decidirem fazer esse concurso, quiserem fazer esse concurso, quiserem contar com a minha expertise, né? Afinal de contas, passar em um concurso público desses, tendo se preparado por apenas 2 meses, né? Realmente não é algo fácil, não é uma tarefa fácil. Então isso exigiu um estudo, né? Estudar de forma estratégica para passar e, obviamente, focar nesse tripé, né? Língua portuguesa, línguas estrangeiras e prova discursiva, tá? Então, você que vai fazer a prova para analista ou você que vai fazer a prova para polícia, né? Enfim, para qualquer que seja a área, tem que ter uma atenção especial com a prova discursiva, que é para, né, não nadar e morrer na praia.
ok? Eu vou deixar o link aqui do Preparatório Ágora para você que quer fazer o nosso curso. Se você tiver dúvidas também, né, fica super à vontade, inscreva-se aqui no canal, deixa a tua dúvida aqui, manda o teu comentário que vai ser um prazer enorme responder, ok? Então, ó, bons estudos aí, ó, rumo ao Senado Federal.